Pessoal, então vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Procure dar exemplos de paciência e desprendimento, servindo a todos com bondade e dedicação. A verdadeira vida é a vida do amor e do serviço. Derrame seu amor sobre todas as coisas criadas, desde a tenra plantinha até as constelações que gravitam nos espaços sidéreos. Mas, sobretudo, seja paciente e desprendido com as criaturas humanas, que vivem a seu lado, como seus companheiros de jornada. Seja forte nos embates da vida e não desanime se o sofrimento o visitar, em sua pessoa ou nas pessoas que lhe são caras. O sofrimento, além de purificar-nos, realiza o aprimoramento de nossa força interna. Ninguém consegue passar de ano sem prestar exame. Ninguém consegue progredir sem sofrer o exame da natureza, que verifica se realmente sabemos ser fortes, suportando as dores. Então, com esse pensamento muito importante para as nossas vidas, para o meio em que vivemos, interagindo com os nossos irmãos de caminhada evolutiva, rogamos a Jesus, nosso Mestre amado, que derrame sobre o coração de todos nós a sua energia de paz, de amor, nos transformando em seres receptíveis e iluminados, para que o nosso encontro possa ser bastante produtivo e cada vez mais nós nos aprofundarmos neste oceano que é o Evangelho de Jesus, que nos traz grande paz no coração, renova as nossas esperanças, nos fortalece intimamente, nos protege, talvez, da nossa própria imperfeição, que pode dar vazão a atitudes, pensamentos e ações que prejudiquem a nossa caminhada evolutiva. Que o Mestre Jesus abençoe a todos os lares e possa trazer equilíbrio, serenidade, paz, saúde física e mental para todos nós. Com esse pensamento e com essas rogativas, desejando um bom encontro de estudo para todos nós, damos por aberto o nosso estudo na tarde de hoje. Que assim seja. Assim seja. César, eu vou ter que sair, que chegou visita, mas eu vou estar em conexão com esse pensamento, tá bom? Tá bom. Obrigada. A gente então, pessoal, parou na página 171. No livro eletrônico, qual é a página que é, Wilson? 173. Boa tarde, Nelson. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bom? E vocês? Tudo na Santa Paz. Maria Celoni gostaria de iniciar a leitura para nós? Mas como é que eu não consigo sair do grupo? Posso ler. O que vale dentro das técnicas frequentes é o sentimento de ignorância. Ironizar, fazer comparações infelizes é fugir aos padrões de que se deve revestir. Orando, devemos nos colocar em estado de humildade e receptividade. A personalidade orgulhosa e vaidosa do fariseu revela também o preconceito e discriminação quando se compara ao publicano. Pulou aqui. Ao publicano. Trata-se de um religioso distanciado do seu papel de orientador espiritual.
Esse trecho nos faz lembrar o apóstolo Paulo, que dizia: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Romanos 1,14. De todos os males, o orgulho é o mais temível, pois deixa em sua passagem o germe de quase todos os vícios, desde que penetra as almas, como se fossem praças conquistadas, ele tudo se assenhoreia, instala-se à vontade e fortifica-se, até se tornar inexpugnável. Ai de quem se deixou apanhar pelo orgulho. Não poderá libertar-se desse tirano, senão a preço de terríveis lutas. Depois de dolorosas provações e de muitas existências obscuras, depois de bastantes insultos e humilhações, porque nisso somente é que está o remédio eficaz para os males que o orgulho engendra. Então, Celoni, vamos fazer uma análise desse trecho. Tá. Vamos fazer uma análise desse trecho que a Celoni acabou de ler, que retrata a presença do orgulho no caso da figura do fariseu, nessa parábola que Jesus transmitiu para todos nós, para a humanidade. Nelson, em que sentido que o orgulho pode prejudicar o processo evolutivo do espírito? Eu realmente eu fiquei tentando achar esse texto aqui no computador e não consegui achar, cara, 173. Mas o orgulho faz com que a gente, de repente, queira parecer ou queira ser mais do que é. E ao fazer isso, nós estaríamos contradizendo a questão da humildade. E eu acho que isso aí vai bloquear um monte nosso processo de evolução, né? Eu acredito que seria por aí. Não sei se os outros conseguem daí me ajudando nessa ideia, nesse pensamento. Concorda, Wilson, com o pensamento do Nelson? Totalmente. E nós percebemos aqui no texto as técnicas preconizadas e o sentimento vigorante, o que vale dentro das técnicas preconizadas. E depois diz assim: ironizar, fazer comparações infelizes é fugir aos padrões de que se deve revestir. Ainda mais para quem ora, né? Orando devemos nos colocar em estado de humildade e receptividade. Esse fariseu, ele orava em pé, em destaque, e na sua oração ele fazia uma análise, no seu entendimento, dos defeitos dos outros, sem lembrar dos dele, como se ele não tivesse nenhum. E enquanto isso, o publicano ficava afastado e nem sequer elevava os olhos ao céu. O fariseu era todo revestido de orgulho, e nós devemos tomar cuidado também por causa disso. Nós vamos ver no estudo desse texto que muitas vezes nós podemos, e frequentemente fazemos isso, desenvolver atitudes semelhantes à do fariseu, porque a gente já estudou um tanto quanto imaginamos que seja o suficiente para entendermos o Evangelho de Jesus através das sucessivas encarnações dentro do movimento cristão e nesta última dentro do movimento espírita, aprofundando os estudos. Assim também estamos fazendo esse aprofundamento aqui. E isso pode desenvolver em nós um pensamento de que basta saber, basta estar inteirado dessas informações que dizem respeito ao espírito e à matéria, e as relações dos espíritos com a matéria, o porquê do sofrimento e de onde viemos e para onde vamos. E isso seja suficiente para nos tornarmos melhores do que os demais. Isso é um ledo engano, porque não é o saber que torna a pessoa melhor, é o agir. E quando a pessoa olha para alguém achando que aquela pessoa é inferior,
ele não está agindo conforme os preceitos que Jesus oferece àqueles que querem seguir a sua filosofia de vida. Ali dizia que Paulo dizia: eu sou um devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ele falava nos gregos porque a civilização grega era talvez a mais desenvolvida em conhecimento da época, e os bárbaros eram os menos envolvidos em tecnologia, talvez eles tinham até uma tecnologia que era a construção de barcos e algumas coisas bastante desenvolvidas, mas nas questões éticas ficavam muito a dever para os gregos. Mas ele se dizia: eu sou um devedor. Ele reconhecia os seus erros, porque quando ele agia dentro do sinédrio, ou próximo ao sinédrio, como um preposto deles, ele perseguia os cristãos, porque achava que o movimento cristão era subversivo às ideias judaicas. E inclusive matou e mandou matar muitos. O próprio Estevão foi apedrejado em praça pública. E ele tinha essa lembrança e ele sabia-se devedor. Ele já era um grande missionário na difusão da filosofia cristã, um pregador que, graças a ele, eu acredito que o cristianismo veio a público fora do seio judaico. Até penso que teria se extinguido lá, não fosse ele. E então ele reconhecia isso. Imagine todos nós, assim, que ainda estamos muito distante da situação em que se encontrava Paulo depois de convertido ao cristianismo. E a leitura que a Siloni fez no final diz assim: ai de quem se deixou apanhar pelo orgulho. E aqui é interessante, eu até vou destacar para nós entendermos aqui, ó. Ai de quem se deixou apanhar pelo orgulho, não poderá libertar-se desse tirano, senão a preço de terríveis lutas, depois de dolorosas provações e de muitas existências obscuras, depois de bastantes insultos e humilhações, porque nisso somente é que está o remédio eficaz para os males que o orgulho engendra. Aí a gente faz uma análise. Aqueles que sofremos algum tipo de humilhação durante a vida, eu me recordo que quando nós morávamos no interior de Guarani das Missões, eu era criança, frequentava o ensino primário lá, o pessoal local tinha um preconceito enraizado, chamava nós de negrada do batalhão, porque a maioria de nós tínhamos pais e alguns até mães de pele mais escura que eles englobavam tudo e eles tinham um pensamento de que os negros eram inferiores. E isso doía muito. Além do mais, havia o preconceito da pobreza. A maioria de nós éramos pessoas extremamente pobres comparada à situação em que se encontra a sociedade brasileira hoje. Às vezes eu fico pensando que nós seríamos os miseráveis de hoje, ou até inferior, porque não tinha o atendimento que estendido à população, graças à evolução da sociedade e aos sistemas de lei que protegem essas pessoas. Mas então, eu principalmente, entendo que eu vim nesta encarnação para vencer este orgulho que trago, principalmente achar que sabendo mais que os outros a pessoa é melhor. E tantas humilhações que passei pela vida. E esse texto diz assim, ó: não poderá libertar-se desse tirano, que é o orgulho, senão a preço de terríveis lutas, depois de dolorosas provações e de muitas existências obscuras. Aí eu fico imaginando quantas existências obscuras a pessoa tem que passar quando não aprende. Às vezes passa uma vida orgulhoso, se achando tal, menosprezando os demais, tanto no conhecimento quanto se achar melhor moralmente, achando que os outros são seres inferiores que não merecem respeito, e por causa disso faz absurdos em ações e pensamentos. E resulta no quê? Em sucessivas encarnações de obscuras vidas, ou seja, pessoas que às vezes nem são vistas, que não conseguem ascender socialmente e que vivem subjugados pelo poder econômico
se submetendo a mandos e desmandos, passando por situações difíceis. E aí fazemos uma análise do Brasil. Quantas pessoas nesse momento passam por terríveis situações? Quantos perdem o emprego? Quantos vivem desse auxílio emergencial? Uma humilhação para quem precisa do auxílio emergencial, penso eu. Então nós estamos numa sociedade que nos oportuniza corrigir este orgulho pela humildade que ele nos chama a desenvolver, não nos revoltando, não nos rebelando contra as leis divinas, não nos achando injustiçados, claro, sem buscar os nossos direitos que a lei nos alcança, e buscando os caminhos legais para defendê-los, mas sem nos revoltarmos, acharmos-nos devedores. Eu sempre repito uma fala do... me fugiu o nome, esse que perdeu a capacidade de fazer palestra por causa de um AVC. Alguém me ajuda aí? Raul Teixeira. Raul Teixeira, exatamente. O Raul Teixeira, ele contou numa palestra dele, ele era professor na época, servidor público, e foi feito um movimento paredista para reivindicar melhores salários, como sempre a gente faz quando é servidor público, e é justo que se faça. Mas ele se entusiasmou, ele sempre foi dotado de boa oratória, e aquilo começou a chamar a atenção dos demais professores, começaram a se reunir ao seu redor, e ele animado, verbalizando o seu pensamento, mobilizando as pessoas, quando ele viu se aproximando Camilo, o seu mentor espiritual. Ele até brinca na palestra, se isso era a hora de aparecer o mentor espiritual. E daí ele foi baixando a fala, foi diminuindo o ímpeto, e até que Camilo, chegando perto, claro, isso mentalmente falando, e perguntou o que estava acontecendo. Ele quis justificar. Daí o Camilo disse assim, que ele, não disse os demais, mas ele estava devolvendo à sociedade aquilo que tirou da sociedade. E nós, muitas vezes, por orgulho, tiramos da sociedade muita coisa, porque não compreendemos que somos todos irmãos, e é esse orgulho que faz os desmandos, que promove a desgraça das pessoas que muitas vezes achamos inferiores. Então nós temos que corrigir, nós temos que entender que somos todos filhos de Deus, somos iguais, estamos num mesmo patamar evolutivo, claro que uns menos, outros mais, mas é o mesmo patamar evolutivo. Quem está na Terra está inserido num grupo de pessoas, um certo grau evolutivo, que forma uma família única, família dos endividados, daqueles que precisamos passar por provas e expiações. E como tais, ninguém pode se entender melhor que o demais, mas necessitado de fazer a sua reforma íntima. Muito bem, então. Elonde, gostaria de fazer uma pergunta para você. Você está lembrada do estudo de ontem, da tabela das classes dos espíritos? E tem os espíritos dos pseudo-sábios, que pertencem à ordem dos espíritos inferiores. Você lembra? Sim. Esses espíritos pseudo-sábios, eles podemos fazer um paralelo com esses fariseus, com esse espírito dos fariseus daquele tempo de Jesus? Pseudo-sábios, eu creio que sim, né? Que eles têm orgulho do saber, né? Eles acham que aquele orgulho do que eles acham que sabem mais que os outros, daí, né? Seriam os fariseus, né? É para ver o quanto que o orgulho faz mal, né, para a caminhada evolutiva do espírito. Na frente desses pseudo-sábios nós temos os espíritos neutros, que não fazem nem o bem nem o mal. São pessoas neutras. A maioria da população do Brasil e do globo, eu acho que encaixa nesses neutros. E também tem até os batedores. Os batedores estão daquele jeito, né? Assim,
ignorantes, mas eles estão humildes ao mesmo tempo. Eles ainda não desenvolveram esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo acentuado que o pseudo-sábio possui, né? Ele possui um verniz assim nas palavras. Ele consegue enganar muitas vezes as pessoas nas suas palavras, nas suas colocações, nas suas posições. Mas no fundo, o que mais pesa nesse processo evolutivo são essas virtudes, né? Da humildade, da pureza de coração, do altruísmo. E isso aí o pseudo-sábio não possui, né? Está muito longe disso. Ele só possui conhecimento intelectual. Então é bem engraçado. E como ele engana, né? Engana mesmo. Então vamos adiante. Nelson, tu conseguiu se localizar aí no texto? Não consegui achar. Inclusive, eu estou num arquivo aqui esquisito, 174. Não sei se vocês conseguem ver o que eu estou vendo aqui na... Qual é que é a página, Wilson, no teu? É 173, né? Ainda está na 174, mas é esse que o Nelson está olhando, deixa eu ver qual é que é. Ele deve ter baixado de outro lugar aqui. Ali diz Jesus. 173, Wilson. 173, é. Deixa eu ver onde é que o Nelson pegou aquilo. Jesus define claramente a qualidade da prece, né? O nosso desejo, objetivo. Na outra citação, Nelson. Outra folha? Mais por baixo. É. Então vamos para a folha seguinte. Começa a atender todos os males. Daí termina em engendra. Esse aí que tu tá olhando é 172. Tá. Não, é 173. É 4, na verdade. Então vamos ver. É isso aí mesmo. Estou vendo aqui o texto. Ó. De todos os males. De todos os males, o orgulho é o mais temível, pois deixa em sua passagem o germe de quase todos os vícios. Desde que penetra as almas, como se fossem praças conquistadas, ele tudo se assenhoria, instala-se à vontade e fortifica-se até se tornar inexpugnável. Ai de quem se deixou apanhar pelo orgulho. Não poderá libertar-se desse tirano senão a preço de terríveis lutas, aquilo que o Wilson leu antes já. Depois de dolorosas provações e de muitas existências obscuras, pois de bastante insultos e humilhações, e porque nisso somente é que está o remédio eficaz para os males que o orgulho engendra. Nelson. Oi. Depois de tu reler essa parte aí, quanto tempo mais ou menos demora o espírito para vencer uma imperfeição dessa, uma imperfeição dessa? Eu acho que não existe assim um tempo específico, já que cada indivíduo é diferente, né? O aprendizado às vezes para um pode ser bem rápido, enquanto que para outro pode ficar teimoso e demorar muitos anos, né? E o aprendizado é uma coisa bastante interessante assim. Às vezes a gente considera uma pessoa má, por exemplo, aquele que tem sentimentos ruins e que provoca o mal até e sente-se feliz em fazendo isso, como uma pessoa muito atrasada e tal. E aí entra a questão do orgulho também, de a gente achar-se, por não ter aquele ímpeto de maldade, achar-se superior, né? Aí já para ver como o orgulho trabalha na gente, né? Mas daí vamos ver se de repente esse indivíduo, por alguma situação, ele é tocado no seu íntimo e de uma hora para outra, tipo, vamos dizer assim, Paulo, né? Na verdade, Paulo era só uma questão de interpretação das situações e tal, mas alguém que então está praticando mal, daí ele é tocado profundamente e ele resolve fazer o bem.
resolve mudar de vida. E só nessa resolução, se você levar em consideração que ele pode ter, enquanto mal, ter desenvolvido a inteligência, ter desenvolvido a tenacidade, a força, a coragem, ter desenvolvido técnicas, né? Ele deu esse salto, essa pequena mudança de sentimento, e se fôssemos fazer uma comparação daí entre eu e ele, eu estaria lá embaixo, porque eu não tenho a tenacidade, eu não tenho a força, não tenho a coragem, não, entendeu? E aí, ele já alcançou o meu estágio de não querer fazer o mal apenas. É aquilo que tu falasse, né? Não faço nem o bem e nem o mal, ou seja, praticamente ficamos estagnados, meio que parados no tempo. Então, aí a pergunta diz, o tempo é relativo, enquanto perdurar. Já que o tempo, como nós falamos também na aula passada, é um negócio muito estranho, né? Que o tempo existe apenas na nossa dimensão, né? Tem uma história de uma senhora que eu já contei aqui algumas vezes. Ela tinha uma imperfeição, só que não relata qual imperfeição seria. E ela fazia 7 séculos que ela não vencia essa imperfeição. Então, para ver que para alguns é muito demorado. 7 séculos. E ela pegou e adotou, pediu permissão, né, para os espíritos responsáveis pela sua caminhada evolutiva. Ela adotou 4 espíritos do umbral, né, como filhos. Os 4 foram criados por ela numa encarnação, e os 4 deficientes. E depois ela criou aqueles filhos dela, e com 70 anos ela desencarnou. Deu bastante carinho, atenção, afeto àqueles espíritos. E com aquela encarnação ela conseguiu vencer essa imperfeição que a incomodava tanto. Então é para ver que certas imperfeições é muito difícil nós nos desencilharmos dela, né? Nós superarmos ela. E tu falou uma coisa interessante aí mesmo. Às vezes aquele que está mergulhado, né, na perversidade, na maldade, ele desenvolve certas qualidades, mesmo assim. E quando ele consegue adquirir humildade, amor ao próximo, essas virtudes na alma, ele dá um salto evolutivo muito grande. É o caso daquela parábola, né, dos 2 filhos. Um deles, que havia se perdido pela vida, mergulhado em suas imperfeições, teve esse arrependimento, né, teve esse retorno para a casa do pai e deu esse salto evolutivo. E o outro, que se encontrava ao redor da casa do pai, talvez não tivesse evoluído nessa dimensão, né? Talvez fosse mais devagar a evolução dele. Alguém tem alguma colocação, pergunta para fazer? Eu, César, estava pensando aqui, baseado no que o Nelson está colocando, eu acho que vai muito do espírito da pessoa encarnada, mas também o meio que convivemos, ele pode nos ajudar e nos influenciar bastante. Se você nasce numa família que te estimula a buscar o progresso, a estudar, uma família religiosa, esse meio, mesmo que eu não queira, ele vai pesar positivo para que eu me estimule a me melhorar. Já se eu nasci numa família que não preza muito por nenhuma religião, certamente eu vou conviver num meio assim que vai ficar assim que nem comentasse já hoje. Nem bom, nem ruim, entendeu? Talvez daí esse meio me dificulte um pouco mais. Daí vai pesar bastante a vontade do espírito encarnado. Paulinho, até por isso que Paulo de Tarso, ele falava ali, né, que ele era devedor a sábios, aos gregos, aos bárbaros, aos ignorantes, né? E acontece muito também, né, nos dias atuais.
muitos espíritos acabam influenciando negativamente outros espíritos. E daí eles, nas encarnações futuras, eles se propõem a acolher aqueles espíritos, ou como alunos, ou como seguidores, ou como até filhos, para poder resgatar eles daquela situação que ele os colocou. E é a oportunidade que Deus dá, né, tanto para aquele espírito, né, se redimir de suas faltas, como aqueles outros que caíram nesse descaminho que ele acabou levando esses espíritos. Acontece com muita frequência isso. Alguém teria mais alguma pergunta, alguma colocação? Então vamos seguir adiante. Leia mais um trechinho, Nelson, por favor. Vamos lá então. A postura do fariseu transmite significativa lição. Devemos ter cuidado para não nos julgarmos melhores apenas porque ocupamos posição de destaque no meio social ou profissional que estamos inseridos. O que diferencia uma pessoa de outra são as qualidades do espírito. Sim, porque aos olhos de Deus, não basta que nos abstenhamos do mal e nos mostremos rigorosos no cumprimento de determinadas regrazinhas do bom comportamento social. Acima disso, é-nos necessário conhecer que todos somos irmãos. Não nos julgamos superiores a nossos semelhantes, por mais culpados e miseráveis que pareçam, nem tampouco desprezá-los, porque isso constitui sempre falta de caridade. Seloni, certa vez Jesus Cristo fez uma citação na Bíblia, uma citação de um salmo, afirmando: vós sois deuses. E aquelas pessoas que Jesus falava, elas possuíam tais virtudes que Jesus enxergava nelas? Como é que nós podemos entender essa citação de Jesus? Eu acredito que sim, que todos nós temos as virtudes, só que a gente ainda mais naquela época, não desenvolveu, né? E Jesus sabe que se nós nos desenvolvermos, evoluirmos, nós poderemos ter forças e manifestações e fazer feitos tanto quanto ele ou mais. Engraçado que Jesus ele enxerga todos, porque o tempo para ele pouco importa. Ele está mais ou menos num estágio como Deus, né? Vivendo sempre o presente. Os outros irmãos é que estão num processo de transição, né? Um processo evolutivo. Mas ele não enxerga como espíritos de ordem inferior. Ele já está vendo que futuramente ele vai desenvolver todas as virtudes, vai se iluminar. E o tempo pouco importa para ele, assim como para Deus, né? Eles simplesmente vão passando as instruções, dando todo o apoio necessário. Aí cada um sabe do tempo que ele quer permanecer naquela evolução ou quer avançar. Então, por isso que Jesus enxergava as virtudes assim como Deus enxerga as virtudes, né, em todos nós, que nós vamos desenvolver um dia. Pode seguir. Seloni, lê um pouco para nós agora. Ô Claudilane. A Claudilane, faz favor. A afirmativa do fariseu: não sou como os demais homens, nem ainda como este publicano, além de ser improcedente, indica o desprezo que ele tinha pelos cobradores de impostos.
revela imaturidade espiritual não aprovar alguém em razão da profissão, até porque, no caso, existiram publicanos que se destacaram no bem, como foi o caso do evangelista Mateus, segundo Lucas, no capítulo 5, versículos 27 a 29, ou de Zaqueu, o publicano, também no livro de Lucas, capítulo 19, dos versículos 1 a 10. No seu monólogo com o Senhor, o fariseu vê também como pessoa justa quando afirma: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Percebe-se que o seu foco de interesse não era a difusão e vivência da palavra de Deus, mas as manifestações do culto externo. As práticas religiosas da lei mosaica determinavam o jejum e o pagamento do dízimo como regras de condutas dos fiéis. O jejum, definido como uma abstinência de alimentos por prescrição religiosa ou por espírito de mortificação, ainda é utilizado nos tempos modernos. As igrejas cristãs incorporaram essa prática ancestral em sua ortodoxia, como forma de exercitar a disciplina quanto à privação de algo que produz prazer ou alegria, procurando domar os impulsos fisiológicos relativos à alimentação e ao sexo. Figuradamente, o jejum pode ser entendido como qualquer abstinência ou privação física, moral ou intelectual, estabelecida por livre iniciativa. Isto é, jejum de maus pensamentos, de palavras e ações contrárias ao bem. É certo que para realizarmos a nossa transformação moral, é necessário definirmos um regime de jejum contra as imperfeições que ainda possuímos. Vamos fazer uma análise então desse trecho que a Claudilane leu. O que nós podemos entender por dízimo, Claudilane? Que é algo muito presente nos dias atuais. Olha, eu uma vez conversei com um católico, realmente professo, ele praticava a religião dele. E ele me deu um conceito de dízimo que eu carrego comigo por todos esses anos. Ele me disse assim, que dízimo é 10% de tudo que tu tens e que tu dedicas ao Senhor. Se é tudo que tu tens, o que te é mais caro e importante é o teu tempo. Então ele conversou comigo uma tarde falando sobre isso e questionando se nós realmente damos ao Senhor 10% do nosso tempo útil. E o que tu acha? Nós damos? Não, nós não damos. Se um dia tem 24 horas, 10% desse tempo útil por dia, não, nós não damos. Então essa exigência do dízimo seria porque a humanidade se afastou quase que totalmente de Deus, né? Sim, a maioria das pessoas com quem eu tenho conversado interpreta o dízimo como dinheiro. Tu tem que dar 10% do teu salário, ganhos materiais. Por isso que essa conversa me impactou tanto na época que eu tive ela, eu tinha lá meus 20 e poucos anos, porque realmente me fez pensar a respeito disso, né? Que é tudo aquilo que eu tenho para dar em benefício do Senhor. Não é necessariamente dinheiro e bens materiais. São os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas ações e o meu tempo útil na obra do Senhor, para o Senhor. Então, quando ele me fez essa pergunta, né, dos 10% de 24 horas do dia, realmente é uma coisa assim que a gente não pratica. Essa parte aí que ele te falou foi um avanço.
Em relação ao dízimo, né? É um entendimento assim um pouco mais, digamos assim, atual, né? Não, ele realmente, a conversa que eu tive com aquele senhor aquela tarde, assim, para mim foi muito elucidativo, né? Mas ele era realmente, ele era um católico, né, professo, assim, estudioso, ele levava a sério a religião dele, ele realmente acreditava naquilo que ele fazia, né? Por isso que ele me trouxe esse conceito, né? E eu guardei comigo isso que ele me disse. Claudilene, Fala, Nelson. eu perguntaria assim, ó, você afirma com tanta ênfase que nós não fazemos isso. Muito bem. Mas o que é, a pergunta agora então fica mais complicada, né? Uhum. No sentido assim, para Deus. Porque, vamos supor, aí você se dedica umas quantas horas, ou se dedicou, não sei se tem filhos ou filhas, né? Tem. Ao fazer isso, ao estar cuidando de um filho de Deus, ao tentar auxiliar esse filho, você está fazendo. Pode começar a computar aí nos teus 10% aí, tá? É que, Nelson, esse tempo assim, tem muito. Claro, naquela conversa que a gente teve aquela tarde, nós conversamos muito sobre essa questão da intenção. Qual é a intencionalidade daquilo que tu faz? Entende? A gente entrou até nessas questões da área de trabalho, porque hoje em dia, né, tá muito em voga a história do sextou. Chegou a sexta-feira, é aquela festa, porque é sexta-feira. Mas por que o pessoal sente isso? Porque muita gente trabalha de segunda a sexta por obrigação, sem ter nenhum prazer naquilo que faz, simplesmente porque é o trabalho que tem e é o sustento que lhe dá o dinheiro, mas ele não está envolvido amorosamente, emocionalmente nesse trabalho. Então, sabe, e Jesus sempre fala do amor. Então, tudo aquilo que é relativo a Deus e a obra do Senhor tem que estar envolvido com caridade, tem que estar envolvido com amor, para fazer sentido. Porque é o que a gente vai levar na nossa bagagem quando a gente desencarnar. Claudilene, no meu entendimento, 10% é pouco ainda. Nós temos que... Mas analisa nós, humanidade, como a gente está hoje. Entende? Porque se o Nelson colocou essa questão dos filhos, eu tenho 2 filhos, né? Claro, a gente se relaciona. Mas dessas 24 horas, o quanto que a gente peleia? Quando tu tá lá na escola, né, com os colegas, com os alunos, tudo isso tu tá dedicando a sua vida a Deus também. Eu também acho. Por exemplo, se você, levando em consideração o trabalho, se você tem um trabalho e você dedica esse trabalho, mesmo que dando lucro ao teu patrão, essa pessoa necessita desse lucro para manter seus ganhos, para manter seu negócio positivo, porque ele vai empregar mais pessoas que vão se beneficiar. Então, dependendo da qualidade do trabalho que eu exerço, eu estou dedicando a Deus, porque Deus precisa auxiliar essa pessoa para empregar mais pessoas, que são seus filhos. Exato, levar prosperidade, né, para a humanidade e oferecer oportunidades também de trabalho. O São Francisco, ele falava que nós deveríamos fazer de nossa vida uma prece. Então, as ações diárias de nossa vida serem voltadas a Deus. Daí abrange muito mais de 10%, né, pelos ensinamentos de São Francisco. Mas aí é que entra toda essa questão que a gente estava conversando sobre a intencionalidade e a consciência. Tu tem que estar consciente daquilo que tu está fazendo. Sim. E muitas vezes a gente age pelo piloto automático, porque tu criou o hábito, porque tu te condicionou a isso. Mas tu vê, Claudilene, essas ações que nós agimos pelo piloto automático, se elas são voltadas para o bem,
é sinal que a gente já adquiriu evolução nesse sentido, e aquilo funciona assim, sem nós pensar automaticamente. A gente não vai errar, não vai cometer, vai ser um ato errado, porque aquela evolução já está presente na alma. E no caso assim, para os judeus, o dízimo era estritamente material, na ideia deles. Existia 12 tribos, né? Sim. E 11 tribos receberam terras para plantar e cultivar. E uma das tribos, que é a tribo de Levi, não ganharam terra. Eu já falei, né, nos encontros anteriores. E daí as outras 11 tribos é que deviam prover essa tribo, né, com 10% dos produtos, não era dinheiro, né, era dos produtos. E essa tribo tinha incumbência de trabalhar no templo e apoiar os sacerdotes. Por isso que aparece ali na parábola do samaritano um sacerdote, do bom samaritano, né? Um sacerdote que seguia o caminho, e logo atrás vinha um levita. Esse levita era da tribo de Levi, que tinha essa incumbência. Só que nos dias atuais nem os judeus cobram dízimo mais, né, dentro do judaísmo. Terminou lá em Israel. E quem professa o judaísmo no mundo afora. Porém, as igrejas protestantes, né, adotaram o dízimo na questão material. E a Igreja Católica também, ela adotou o dízimo. Tem as pessoas que pagam dízimo, né, e os que não querem não pagam, né. Mas tem as pessoas que pagam lá. E mensalmente é cobrado delas. Só que alguns católicos, eu entendo que eles têm consciência já, que se referia a isso que tu falou. Já que nós, né, vivemos uma vida, na média, né, da humanidade, quase vive uma vida assim, voltada para questões materiais, que dedique apenas 10% dessa vida, né, para Deus, já auxilia bastante, já ajuda bastante nesse processo dela. O texto também fala, Claudilane, de Zaqueu, de Mateus, que tinham características do publicano, e eram publicano, na verdade, né? Conforme essa parábola. E o que Jesus, assim, nos seus seguidores, o que ele procurava observar nos seus seguidores? Que nós podemos observar que, além de Zaqueu e Mateus, temos o Judas Iscariote e temos Maria Madalena, e além de outros, né, que se fossem observados por nós ou por outro cristão, iria fazer um pré-julgamento deles e não ia aceitar eles, né, das suas equipes de trabalho. E Jesus aceitou todos eles. E como ocorreu uma grande transformação. O que Jesus via neles, né? O que tu entende? Olha, do ponto de vista social, Jesus estava quebrando as barreiras sociais, né? Então ele veio já com o plano de modificar a sociedade que tinha ali, começar a plantar a semente numa sociedade nova. E do ponto de vista humano, né, Cristo estava mostrando que somos todos humanos mesmo, irmãos, como ele se dizia, né, e chamava todos de irmãos. Então, ele tinha que mostrar por atitudes que no reino de Deus havia espaço para todos, e que ele também mostrava nas suas atitudes toda essa questão do perdão e da caridade, da aceitação, né, da redenção, da transformação do ser humano. Então ele estava dando a Maria Madalena e a Judas e a Zaqueu a oportunidade da transformação. Exato, inclusive a Maria Madalena foi um exemplo, né, para toda a humanidade de transformação. E tanto é que a primeira pessoa que Jesus apareceu após a sua ressurreição foi para Maria Madalena. Foi uma espécie de prêmio para ela, né, devido
a grande transformação moral que ela teve, né? E depois ela se tornou uma grande trabalhadora do movimento cristão. Era isso que Jesus via neles. No caso da Maria Madalena em específico, né, tem toda essa questão do feminino, que ela representa a mulher na sociedade e o espaço da mulher na sociedade, que até hoje é uma coisa bastante controversa. Nós ainda temos sociedades, né, que não abrem espaço para o feminino, ainda no século XXI. E nas sociedades que abrem espaço para a mulher também a gente encontra ainda muitas situações de mulheres que se equiparam a homens para poder vencer na carreira que escolheram, e várias outras situações diversas nesse sentido. E a própria história da Maria Madalena, porque eu sei ali nos evangelhos apócrifos que tem o livro de Maria Madalena e que não é reconhecido, né? Tem. Tem. Como, né, não é reconhecido como livro bíblico. Tem cerca de 70 a 80 evangelhos apócrifos, para ter uma ideia, né? Como foi descartado, quanta literatura foram descartadas, né? Algumas com razão, é bem verdade, né? Que eram a expressão de uma visão particular do escritor, do autor. Mas outros tinham grandes ensinamentos e foram descartados também. Então vamos adiante. Teresinha Isolã, o que nós podemos entender sobre jejum? Qual é o ensinamento que Jesus quis nos trazer a respeito do jejum? Eu acho assim, ó, que Jesus quis nos mostrar que nós precisamos abdicar daquelas coisas ruins que a gente faz, né, que a gente pratica. Então, o jejum seria os pensamentos, as palavras, os atos, e também daquilo que nos daria o prazer, né? Então, a gente pode abdicar dessa maneira, né? Pois é, Terezinha, tem um livro de Emmanuel que se chama Renúncia. Renúncia é exatamente isso, né? Ele passou uma encarnação inteira em trabalho e renunciando todo esse instinto, esse movimento interior dele que poderia conduzir ele para o caminho errado. E é isso que eu entendo também de jejum, é nós renunciarmos. O exercício da renúncia vai fazer com que a gente eduque aqueles sentimentos, né? E eles acabam se transformando. Não significa somente o jejum material, como muitas pessoas entendem, né? O jejum material é uma renúncia de alimento também. Mas Jesus, ele nos trazia um ensinamento para o espírito. Então, ensinamento espiritual. Então, ele falava desse tipo de renúncia, né? De maus pensamentos, de atitudes, de maus sentimentos, até chegar o momento em que esses sentimentos e esses pensamentos não deixam de existir, não nos influenciem mais. Vamos adiante. Alguém tem alguma colocação? Wilson, tem alguma colocação? Se eu for falar, já vamos antecipar, mas vamos ficar aqui ainda nessa parte aqui. Então leia para nós aí, daí já faça um comentário. Então tá, então vamos avançar aqui. Esse parágrafo aqui debaixo, que diz: Jesus, entretanto, não prescreveu jejum de alimentos aos seus discípulos
como está claramente identificado nesta citação. Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Isso foi uma pergunta que fizeram para Jesus. Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os seus discípulos não jejuam? Ou seja, as pessoas diziam que eles jejuavam e que os fariseus muitas vezes, e Jesus e os discípulos deles não. Então Jesus não recomendava esse jejum físico, porque ele não resolve nada. As pessoas acham que passando um pouco de vontade de comer, porque isso não é fome, mas é vontade de comer. Fome é outra coisa, que depaupera o organismo por vários dias ou anos até, por deficiência de alimentação. Mas essa vontade de comer, que o estômago reclama porque as forças já decaem um pouco, não vai melhorar o espírito. É difícil a gente imaginar que alguém que tenha vontade de comer consiga manter a mente num patamar mais elevado do que aquele outro que está satisfeito. Talvez aquele que esteja satisfeito tenha até mais possibilidade de levantar o seu patamar vibratório sem pensar na comida. Então é uma prática que o judaísmo adotava, mas aqui simbolicamente para nós, se nós quisermos fazer um jejum, é bem como foi falado aqui, não é um jejum físico, mas um jejum de pensamentos e principalmente de atos, daqueles pensamentos equivocados, aqueles pensamentos que os nossos instintos inferiores ainda fazem com que alimentemos, e também das práticas que se chocam com o que nossa consciência dita como correto. Porque, como diz o Livro dos Espíritos, a lei de Deus está escrita em nossa consciência, porque a nossa consciência registra tudo o que aprendemos. Quando ouvimos falar do Evangelho de Jesus, quando lemos a Bíblia ou qualquer outra obra que traga as anotações das suas palavras, nós aprendemos o que é certo e o que é errado. E a nossa consciência automaticamente diz que aquilo tem fundamento, que aquilo é certo. Ninguém pode dizer que fazer o bem ao próximo é errado. Ninguém pode dizer que perdoar o semelhante é um equívoco, a não ser aquelas pessoas que ainda têm um amor próprio muito exacerbado a ponto de atingir o orgulho e que se sintam feridos por alguém e acham que isso é uma baixeza perdoar. Mas fora estes, todos nós concordamos. Então a nossa consciência nos cobra. E se nós seguirmos a nossa consciência, nós começamos a fazer esse jejum de atos. Mas o jejum verdadeiro não é forçado. Quando nós forçamos-nos a agir de uma forma tal que é contrária aos nossos instintos, nós estamos lutando para vencer as imperfeições. E tem uma questão no Evangelho segundo o Espiritismo que diz: se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para vencer as suas más inclinações. E claro, se reconhece também o verdadeiro cristão, porque nós somos cristãos, pelo esforço que fazemos, quando assim fazemos, para vencermos as nossas más inclinações e seguir as orientações de Jesus. E quando a gente está fazendo esse esforço, a gente ainda não atingiu o jejum pleno, que o jejum pleno é não voltar mais a fazer aquelas ações, é a libertação. Jesus nos disse que a verdade nos libertaria, mas a verdade só liberta quando ela é introjetada, quando ela é vivenciada. E nós já temos essa verdade de que não atingiremos a felicidade enquanto nós desenvolvermos essas imperfeições. Mas nas nossas ações, nós muitas vezes entendemos que a felicidade está exatamente em fazer aquilo que a consciência acusa como incorreto, porque nós sentimos ainda alguma satisfação naqueles atos. E isso em todos os campos da atividade humana e em todas as áreas. Então é preciso ter cuidado para que nós comecemos, ou pelo menos nos esforcemos já a fazermos esse jejum figurado, não o jejum físico, porque esse, como eu disse, não é o que Jesus recomendou. Até lá em Mateus capítulo 9, versículo 14, está bem claro, né? E os teus discípulos não jejuam? Perguntavam. Por quê?
porque Jesus não recomendava o jejum físico, mas o jejum mental, o jejum de atos. Seloni, tem um ensinamento da doutrina espírita e acho que está ligado também aos ensinamentos de Jesus, que diz assim: vigiai e orai. O que dá para entender desse ensinamento? Que é para a gente se cuidar no cotidiano, no dia a dia, né? Onde a gente está, o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando, como a gente está agindo em todas as nossas tarefas do dia. É para a gente vigiar o nosso pensamento, nossos atos, e não esquecer de orar. Orar também nos ajuda, nos protege, nos impede a proteção. E as nossas atitudes, se elas são boas, se elas são do bem, elas não deixam de ser uma oração também na prática, né? Eu entendo assim, que vigiar e orar é isso aí. E no caso assim do vigiar, é observar, né? Olhar, detectar. É refletir, né? Observar. E depois do vigiar vem a renúncia, né? Que é o jejum. A gente primeiro vigia e depois a gente renuncia àqueles atos que são inconvenientes para nós. Então está interligado o vigiar com o jejum, que essa parábola está nos ensinando aí. Concorda, Nelson? Concorda e sem corda. Então vamos lá. Segue na leitura, faz favor, Gilson. Então vamos lá. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Lucas capítulo 18, versículo 13 a 14. Viu só? Qual é o sentimento que Saulo alimentava quando ele era fariseu? E qual é o sentimento que Paulo passou a alimentar quando passou a ser cristão? Pois é, nós percebemos lá que Paulo, depois que deixou de ser denominado a si próprio de Saulo, convertido, dizia que era um devedor dos pagãos, e ele falava dos gregos e pagãos, né? Mas antes, quando ele não conhecia Jesus, ele achava que ele não conheceu Jesus pessoalmente, fisicamente. Ele perseguia os cristãos porque ele perseguia a ideia que Jesus difundiu no seio dos judeus. Porque ele achava que se chocava com os princípios do judaísmo. O que acontecia é que não se chocava com os princípios do judaísmo, mas se chocava com a atitude do farisaísmo deturpado. Porque nós vamos ver no texto que tem alguns fariseus que eram pessoas boas, mas a maioria estava com os pensamentos e práticas pervertidas, e ele adotava esse pensamento da supremacia daqueles que dominavam a lei do judaísmo, né? A lei que vinha de Moisés. Era um profundo conhecedor e se achava superior aos demais. Ele tinha um grande domínio das multidões quando proferia os seus discursos em praça pública. E isso fazia dele uma pessoa muito orgulhosa. E se nós formos ler Paulo e Estevão, a gente vai ver como, pelo menos eu me sentia assim. Em muitas oportunidades da leitura eu me identificava, porque Saulo ficava revoltado com Jesus em todos os momentos, porque inclusive quando ele mandou apedrejar Estevão e levou a sua noiva para assistir, embora ela não quisesse, mas a convenceu, e ela percebeu que se tratava do irmão dela com outro nome, e
ele se chocou com o fato, mas ela foi lá, abraçou o irmão não se revoltou quando soube, porque ele entendeu que Saulo era o noivo da sua irmã e abençoou a união dos dois. E morreu perdoando Saulo. E ele então entendeu que aquilo era uma desgraça para ele, porque ele preferia que ele o amaldiçoasse, que a mulher não o perdoasse. Então ele entendeu que mesmo que ele aceitasse o perdão do Estevão, e o perdão, se não me engano era Abigail o nome dela. Abigail. Abigail. E ele não teria paz de consciência. Imagine você convivendo com uma pessoa que você mandou matar o irmão e levou a sua mulher assistir à morte do irmão dela, sem saber, claro, mas um grande equívoco. A consciência dele ia perturbar o resto da existência, pensava ele. Então ele preferiu mandar ela embora. E aí ficou mais ferrenho ainda perseguidor dos cristãos, porque ele entendia que Jesus era a desgraça dele. Não o Jesus, pessoa física ou pessoa, mas as ideias que ele deixou, porque ele já tinha sido crucificado e tinha sido morto até pelo comando do próprio Sinédrio da época, né? Então ele era um homem muito orgulhoso, e em razão desse orgulho ele sofreu muito. Mas eu, quando lia Paulo e Estevão, pensei assim, que no lugar dele talvez eu fizesse a mesma coisa, porque é fácil você ler assim, fazer uma interpretação no estado em que nos encontramos de entendimento e distante do fato, mas é só se colocar no lugar da pessoa. Ele não conhecia Jesus, ele esperava um Messias e não imaginava que aquele homem era o Messias, porque ele imaginava um Messias que viesse libertar o seu povo do jugo romano e de qualquer nação, e colocar a nação judaica como superior às demais, e subjugar, afinal, todos os demais povos da terra. E Jesus não veio fazer isso. Jesus veio ensinar que todos somos irmãos e que devemos nos amar uns aos outros como a nós mesmos e perdoar as ofensas. E isso, na mente dele, jamais seria a atitude do Messias. E aí, quando ele caminhava para Damasco, que ele teve o contato com Jesus de uma forma mediúnica, porque foi só ele que assistiu, os demais que estavam com ele, eram mais 2 cavaleiros, apenas viram um clarão e não perceberam o que acontecia. E quando Jesus disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele viu que até aquele momento ele perseguia o Messias que ele esperava. E aí ele não desenvolveu um sentimento de culpa, mas de pessoa equivocada que precisava reparar os erros. Ele não se sentiu: eu sou um desgraçado, agora estou condenado. E nem se justificou, apenas disse: o que queres que eu faça? Quando compreendeu o seu equívoco. E aí ele se transformou. Ele passou 3 anos no deserto estudando os pergaminhos para desenvolver ainda mais resistência em contato com o sol e com as meditações que fazia, as reflexões que as leituras lhe davam, e criou força, coragem. Ele já trazia uma coragem férrea, porque ele não agia por conveniência, mas por convicção. Ele era convicto do que fazia. Mas daí ele desenvolveu essa humildade, que não é um rebaixamento do ser, mas é reconhecimento de que nós todos somos iguais, e que, como eu disse antes, se estamos na Terra, estamos no mesmo patamar evolutivo, com pequenas diferenças entre uns e outros, e que precisamos nos auxiliar mutuamente para avançar. Vai haver lutas, mas isso faz parte. Como foi lido antes no texto, muitos de nós passamos diversas encarnações de sofrimento, de humilhação. Saulo fez essa mudança num despertar na visão de Jesus, no diálogo que ele teve com Jesus instantaneamente. Até o Nelson mencionou que nesse caso aí foi rápido, né? E que não existe um tempo definido para que a pessoa abandone o orgulho. Mas segundo Leon Denis, lá naquela obra que é citada, aquele trecho, a maioria de nós, a esmagadora maioria de nós, quando nos deixamos vitimar pelo orgulho exacerbado,
precisamos de muito tempo, de muita luta para vencer a nós mesmos e as nossas inclinações inferiores. E esse tempo que ele passou no deserto, Wilson, 3 anos, não seria um tempo de catarse, de renovação? Não seria esse tempo necessário? Todos nós precisamos de um tempo de reflexão. E ele se afastou, a gente pode ler essa obra que eu mencionei, porque ele se sentiu incapaz de cumprir com a sua missão. Ele ia falar em público, achava que ia ser um grande orador, como era, defendendo as ideias do judaísmo, mas não teve desenvoltura, porque ainda trazia em si uma certa mescla de orgulho. Foi preciso se afastar e ficar reflexionando, fazendo as leituras diárias. Inclusive, nesse tempo em que esteve lá, ele conviveu com um casal que fugira para o deserto, porque era perseguido por Saulo, e esse casal não o reconheceu e conviveu vários dias com ele sem que ele revelasse que ele era o Saulo. Ele teve que ter muita coragem para revelar para aqueles amigos novos que ele teve lá no deserto que ele era aquele homem que motivara a fuga do casal para o deserto. Ele aprendeu muito com esse casal, fez as suas reflexões enquanto tecia tendas para vender, porque ele entendia que ninguém deve viver da religião, mas viver com os recursos que o seu trabalho é capaz de proporcionar, e reservar o tempo que sobra do repouso para as questões religiosas. E ele estava se preparando para isso. Então esse tempo que ele ficou no deserto, para ele, foi fundamental. Se ele não fizesse esse trabalho, talvez a sua tarefa não tivesse o resultado que teve. Odilane, qual é o primeiro evangelho que foi escrito? Você tem informação? Nós conversamos quando a gente estudava a apostila anterior, mas eu não lembro. Nelson, tem informação? Também não. Se tu pegares Mateus, Marcos, Lucas e João e achar que aí é que está a sequência, eu não sei. Wilson, sinceramente. Eu acho, Wilson. Alguém, Celoni, sabe informar? Elongo? Segundo os estudiosos, é Marcos, né, que escreveu o primeiro evangelho. E aí, o que Paulo estudava no deserto, Wilson? Se o Marcos escreveu aquele evangelho bem depois em Roma, a mando de Pedro, que pergaminhos eram esses? As anotações de Levi, pelo que eu me lembro. E quem que era o Levi? Você falou esses dias, eu acho que era o próprio Marcos, não era? Não, era o Mateus. Era o Mateus? Mas então, qual é o primeiro evangelho que foi escrito? De Marcos ou de Mateus? Eis aí uma questão. Eu acho que Mateus não tinha desenvolvido bem o seu evangelho. Eu não posso responder, mas imagino que essas anotações dele eram um resumo do que é o seu evangelho hoje, trazido para a Bíblia. Exato, ele tinha anotações, mas não se configurava um evangelho pronto ainda, né? Então, o primeiro foi de Marcos, um evangelho pronto, né? De início, meio e fim. E o de Mateus veio depois. Mas essas anotações dele já existiam. Era isso que eles estudavam lá na Casa do Caminho, né? E que o próprio Ananias tinha em mãos, né? Quando ele curou o Saulo da cegueira, ele começou a ensinar ele através dessas anotações que ele tinha do Levi, e depois passou a se chamar Mateus, né? Venceu mesmo. Aí eu fico pensando assim, só existiam, pelo que a gente percebe, as anotações de Levi sobre a vida de Jesus. E aí a pessoa tinha que acreditar no que ele escreveu. E aí como é que Paulo, antes Saulo, agora entendia que aquilo era verdade? Porque a racionalidade, o Espiritismo nos conclama isso, a usar a razão. Quando Saulo viu
Jesus, na sua grandeza, aparecendo para ele como um espírito radiante de luz, a vibração que ele passou para Saulo, aquilo tudo que Levi anotava não destoava da impressão que ele teve naquele momento. Se tivesse qualquer coisa ali diferente, ele de certo descartaria ou deixaria de lado até que fosse confirmado. Hoje nós temos a possibilidade de comparar, pelo menos os 4 evangelhos que falam, lendo um, lendo outro, vendo o que cada um diz sobre determinado fato, e percebemos que são concordes. Esse foi um trabalho da Igreja Católica, que ela selecionou, há pouco se falou nos evangelhos canônicos e nos apócrifos. O ideal é que nós tivéssemos acesso a todos, mas não me estendendo nessa quase uma divagação sobre esse raciocínio, mas apenas frisando que se nós tivéssemos acesso a todo, nós teríamos reforçado em nós o entendimento de que os evangelhos de fato retratam a vida de Jesus. Alguns enxertos que ocorreram ao longo do tempo foi em razão das traduções e até alguns enxertos reais mesmo, intencionais, mas nada que desvirtue o fundamento que é a moral. E isso todas as religiões são concordes, e nenhuma religião que se diz cristã, que muitas vezes entende que o espiritismo é coisa do demônio, se analisar as obras espíritas vai ver que não pode afirmar isso racionalmente, porque o espiritismo diz exatamente o que o evangelho de Jesus nos recomenda: amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Quem que pode dizer o contrário? Prega o perdão e explica o porquê do sofrimento e como parar de sofrer, e quanto tempo isso vai durar se nós não adotarmos os ensinamentos de Jesus. Então, esse livro de Levi com certeza trouxe a Paulo essas reflexões, e vendo o fundamento ele se transformou e se preparou para ser um difusor. Não tinha o que nós temos hoje. Nós temos os 4 evangelhos, mais os Atos dos Apóstolos, e mais um monte de livros na Bíblia para estudar, para embasarmos o nosso pensamento, as nossas conclusões, o nosso modo de falar, de agir, e se quisermos ser um pregador de Jesus ou do cristianismo como um todo, que abrange inclusive o Antigo Testamento, nós temos muito mais elementos do que eles tinham naquele momento. O trabalho deles era muito mais difícil do que esse que se apresenta para nós, se quisermos ser realmente os servos de Jesus para trabalhar na sua seara. E existia muita mediunidade, viu, também com os evangelistas, né? E com o próprio Paulo de Tarso. Uma passagem em que Jesus levou Tiago, João, não me lembro quem é o outro, Pedro, Tiago, João e Pedro, no monte, e Jesus saiu, né, foi fazer uma oração em particular, e eles ficaram lá. Daí eles pegaram no sono e dormiram. E Jesus fez uma oração que é chamada oração profética. E quando Jesus retornou, ele encontrou os 3, segundo o Evangelho, estavam os 3 ali dormindo, nenhum deles, né, presenciou. Só que João relatou toda a oração de Jesus depois no Evangelho dele, palavra por palavra. Daí como aconteceu isso? Só a doutrina espírita que explica, né? Em desdobramento, João estava presente ali. Ele estava dormindo e em desdobramento estava presente nessa oração de Jesus. Depois ele relatou isso no seu Evangelho. E o próprio Paulo de Tarso também, ele teve um desdobramento e ele encontrou no 3º céu, ele mesmo relata, né, que subiu ao 3º céu. Até ele não diz que foi ele, né, ele diz um homem, né, mas no livro Paulo e Estevão fica bem claro que foi ele que subiu ao 3º céu. Imagina, no 3º céu, o grau de elevação que ele subiu. E quem ele encontrou lá? Encontrou essa noiva dele, né, que Abigail? Abigail e o Estevão. Encontrou os 2 lá.
Então, que espíritos evoluídos eles eram, né, para viver no terceiro céu. E então, o terceiro céu não é a cidade espiritual, né? Digamos Não. que ele considerasse a cidade espiritual mais 2 céus acima ainda, mais 2 regiões. Então, o Estevão, ele foi de grande importância também para o cristianismo. Só que ficou muito pouca coisa registrada dele. Não deu tempo, não teve oportunidade. Mas era um espírito, assim, extraordinário. A propósito do que tu está falando aí, ó, as pessoas não conhecem muito a vida de Estevão. Se a pessoa se detiver a ler essa obra que eu mencionei, Paulo e Estevão, a parte que fala do Estevão, ela não é a maior parte do livro. O livro é bastante extenso, né? Mas vale a pena ler para conhecer de onde ele veio, o que aconteceu com ele, como é que ele foi parar lá na Casa do Caminho e por que ele se tornou cristão. Ele era um profundo conhecedor das leis de Moisés e tinha uma interpretação mais apurada do que os próprios fariseus da época, os próprios rabinos. Eles vivenciavam de fato o que tinha de melhor nas leis mosaicas. Mas eu não vou aprofundar porque não é o nosso objetivo. Então sugiro que as pessoas leiam sobre ele para entender. E esse terceiro céu não é um lugar físico, é bom a gente frisar. Terceiro céu é um ambiente onde se encontram os espíritos bem mais adiantados do que aqueles relacionados na obra de André Luiz, Nosso Lar. A obra de André Luiz, Nosso Lar, são os espíritos vinculados à Terra ainda. E nem é céu no sentido vibracional. Isso, os céus chamados vibracionais são para espíritos muito mais adiantados. E Estevão depois se tornou o mentor espiritual de Paulo. Eu fico imaginando a pregação de Paulo com a inspiração de Estevão, mais o conhecimento que ele tinha dos estudos que ele fez, das anotações de Levi e tudo que ele trazia lá do judaísmo, de conhecimento das obras basilares do judaísmo, que são boas quando bem aplicadas. Então deveria ser algo fantástico, associado à memória, à inteligência dele e à inspiração que vinha de Estevão. Porque Estevão, quando encarnado, antes de ser morto, ele unia multidões e as pessoas não conheciam o pensamento de Cristo até ali. Porque Cristo viera à Terra e tinha contato com poucas pessoas que tinham oportunidade de chegar até ele. O resto ouvia falar só. E aí Estevão relatava a vida de Jesus sem nunca ter conhecido Jesus também fisicamente, mas estudara lá na Casa do Caminho e se tornara, assim como Paulo, um fiel adepto e propagador das ideias cristãs. Então é bem interessante que nós saibamos quem é esse espírito, porque não dá para dizer que ele é um grande espírito hoje, muito mais do que naquela época, ainda que todo mundo evolui, não para, né? A importância dele para o cristianismo é muito grande, é preciso conhecê-lo. Muito bom. Vamos ler mais um trechinho ainda que dá tempo. Pode seguir, Wilson. Percebe-se que o publicano mantinha-se numa posição de humildade, de longe, ao se dirigir em prece a Deus. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos o sentimento. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós, nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus aprova o comportamento do publicano e diz que este retornou justificado para casa. Além da atitude humilde,
O publicano demonstra que conhece os seus defeitos, sabe que é pecador, daí nem ousa levantar os olhos para os céus. Em seu sentido estritamente etimológico, humilde provém de humus, rente com a terra. Entretanto, muitos interpretam o vocábulo como sinônimo de baixeza, servilismo, falta de brio, ausência de dignidade pessoal, etc. Ora, é claro que Jesus jamais desejaria que um cristão se tornasse sem dignidade e fosse capaz de rebaixar a condição humana, tornando-se servil. É preciso, portanto, que se entenda a humildade como condição de pessoa modesta, sóbria, recatada, discreta, moderada nas atitudes e nas palavras. Aqui, na verdade, eu li um pouco errado essa frase. Vou repetir. É preciso, portanto, que se entenda humildade e humilde como condição de pessoa modesta, sóbria, recatada, discreta, moderada nas atitudes e nas palavras. Nunca, porém, como baixo de caráter, sem dignidade moralmente rasteiro. Humildade é antônimo de arrogante, presunçoso, parlapatão, agressivo, intrometido, insolente, orgulhoso e atrevido. Humilde é aquele que sabe calar quando poderia gritar, que sabe tolerar e suportar com grandeza o ânimo, o excesso alheio, para depois, serenamente, restabelecer a normalidade de uma situação. É aquele que compreende a superioridade da calma sobre a irritação, a ascendência da tolerância sobre a intolerância, o valor da modéstia sobre a insolência, a coragem da paciência sobre a irritação, a ascendência da tolerância sobre a intolerância, o valor da modéstia sobre a insolência, a coragem da paciência sobre a irritação, a elevação do comportamento ponderado sobre a atuação agressiva. Vamos fazer um comentário, então, desse trecho que o Wilson acabou de ler. Na tua opinião, Nelson, essa virtude da humildade é uma coisa simples de se conquistar, ou o que tu acha? E tudo que a gente já comentou aqui, né, e que a gente leu acima, quantas e quantas encarnações necessárias, tu só vai conseguir adquirir esse sentimento, essa capacidade de humildade com muitas e muitas encarnações, vencendo o orgulho. Então não é fácil não. E Nelson, por que desenvolver orgulho é tão fácil, né? Olha a gente nascer aí numa encarnação na realeza ou numa elite econômica aí. Como é fácil desenvolver orgulho, né? E já a virtude antagônica, oposta, é muito difícil. Né? É verdade, com certeza. O trecho ali fala, Nelson, de que o publicano, após aquela oração, ele voltou justificado. O que significa essa palavra, justificado? Olha, não sei se seria justificado na interpretação de Jesus. Eu acho assim, quando você faz alguma coisa que a tua consciência aprova,
Então é como que estivesse justificando, aprovando aquela tua atitude. E ele como que convivendo realmente a sua humildade, entendendo da sua inferioridade. Acho que é nesse sentido que a palavra quer dizer. Ele é um termo assim que não é muito utilizado no meio espírita, né? A gente usa outros termos que são sinônimos. Purificação, iluminação. E justificado é se tornar justo, sabe? Através desse processo evolutivo. No meio evangélico ele é bastante utilizado, esse termo. Só que no meio espírita não, né? A gente usa um vocabulário mais moderno. Por isso que às vezes a gente tem dificuldade de entender assim o que aquela palavra quer dizer, né, para nós. Pessoal, já estamos passando do nosso horário, 17h34 no meu relógio. Gostaria de agradecer então a participação de todos e deixar aberto o espaço aí, se alguém quisesse fazer alguma colocação ou alguma pergunta, poderia fazer nesse momento. Então eu gostaria de convidar o Nelson, se ele pudesse fazer a prece de encerramento para nós. Então, que todos nós possamos, com o auxílio da respiração, procurando sentir-se presente, percebendo as modificações, as transformações que ocorrem com essa entrada do ar em nosso interior, sentindo esta paz, essa tranquilidade, e assim podermos sintonizar as energias positivas de nossos mentores espirituais, que com certeza estavam ao nosso lado, nos auxiliando, cada um de nós, inspirando, procurando colaborar com a interpretação, com o entendimento da mensagem. Que a presença da luz do Mestre Jesus possa abençoar cada um de nós segundo as nossas necessidades, tanto físicas quanto espirituais. E que este sol que se desenvolve em nossos corações possa expandir mais e mais, fortalecendo assim o nosso sistema imunológico, alinhando os nossos corpos espirituais e crescendo mais e mais além do recinto onde nos encontramos. E vejam que esta luz crescendo mais e mais, ela vai acabar tocando-se com a luz de cada um de nós que está em diferentes localizações no nosso planeta. E esta luz se torna uma grande luz, que vai unir-se muito mais ainda com outros irmãos que estão a orar também neste momento. E que esta luz, que essa energia positiva possa tocar e abençoar tantos irmãos necessitados, passando por dificuldades de saúde, e muitos que em perturbações espirituais estão nesse momento ou em momentos próximos voltando para a pátria espiritual, que essa energia nas mãos de nossos irmãos de luz possam auxiliar esses nossos outros irmãos para que encontrem assim o equilíbrio, a paz e o seu caminho na espiritualidade. Agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade de estudo e que a Tua presença e a Tua luz permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bom final de semana a todos, pessoal. Até o próximo. Obrigado igualmente. Obrigado igualmente. Tchau.